Bora falar sobre os acontecimentos do terceiro episódio da terceira temporada de House of the Dragon. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais uma análise do episódio da semana de House of the Dragon, dessa vez para falar sobre os acontecimentos do terceiro episódio dessa terceira temporada. Tem spoiler do episódio aqui, se você ainda não viu, vai no HBO Max, assiste e depois volta pra cá. Bom, o episódio antes mesmo da abertura começa com Ormond Hightower encontrando Daemon Targaryen, o Daemon com mais dois dragões atrás dele, o Vermitor e a Asa Prata, com o Ulf o Branco e o Hughammer, conversando com o Ormond, falando que a guerra acabou e que o Ormond tem que se render e tudo mais. E o Ormond entrega aqui o primeiro grande ato de estratégia dele, porque a gente sabe que ele é um estrategista. Porque antes da temporada começar, Ormond Hightower foi descrito como uma mistura de Tywin Lannister com Robb Stark, então nisso a gente já sabe que ele seria um baita de um estrategista de guerra. A gente vê aqui a estratégia dele funcionando. O Daemon fala para ele se render, ele acaba aceitando, mostra uma relutância para não deixar muito na cara, né, que ele ainda tinha planos a seguir. E quando o Daemon fala, eu preciso levar o Daeron, porque o Daeron é um outro... ainda está na linha de sucessão, ele faz parte da linhagem do Aegon, então ele seria também alguém para tirar o trono da Rhaenyra, alguma oposição ali para o povo se apoiar e tudo mais. E aí o Ormond acaba entregando o Daeron fácil demais, mas o que mais incomoda nessa cena é que a Tessarion tá ali, o dragão. O dragão não ficaria tão tranquilo assim com o Daeron. Ah, agora que já sabe que era o Daeron falso é fácil de falar. Mas vamos pensar neste cenário. O dragão está ali vendo o montador dele sendo entregue como refém. Não ficaria assim tranquilo, mas o Daemon, sabendo como funciona essa conexão de dragão e montador, sabendo que a Tessarion tá logo ali na frente, vocês acham que ele poderia ter dado uma testada nessa relação? Ter pego o Daeron e colocado já uma adaga aqui no garoto pra ver se o dragão iria reagir? Porque aí neste momento sim, se fosse o Daeron de fato, o dragão reagiria com toda a certeza. Se fosse apenas uma entrega pacífica de um refém, talvez dá pra gente falar, o dragão não reagiria. Mas não poderia o Daemon ter testado isso achando que foi fácil demais? Né? Então chega a esse primeiro ponto, no final do episódio é revelado que este é o falso Daeron aqui. A gente vai falar disso mais pra frente quando chegar nesse momento também. Mas aqui tem essa situação, eu acho que faltou uma cautela do Daemon e sobrou soberba, mas aí é algo que faz sentido com o personagem que sempre se achou o superior, que fala que se vê como um deus e tudo mais. Então, tudo bem, mas ele poderia ter feito isso pra testar a reação do dragão, já que de primeiro momento nem uma leve rosnada a Tessarion deu. Se coloquem no lugar do Daemon, se o Daemon fosse levado como refém na frente do Caraxes. Se a Rhaenyra fosse levada como refém na frente da Syrax. Tanto que lá na primeira temporada, quando a Rhaenyra chega pra pegar o ovo lá que o Daemon roubou, ela fala pra todo mundo, ó, cuidado, não façam nada de brusco em relação a mim, porque a Syrax é muito protetora. Isso acontece com todos os dragões e seus montadores, né? Então, o Daemon, sabendo disso tudo, porque ele é um nerd de dragões, ele adora ler sobre dragões, ele sabe as canções que os dragões gostam e tudo mais, ele poderia ter feito esse teste, principalmente pelo fato do dragão estar ali naquele momento. Então, é aquele negócio que o Ryan Condal adora fazer de, pra ele dar uma potencializada num personagem, ele emburrece o outro e não precisaria ser dessa forma. Bom, aí a gente tem a abertura adiciona a coroação da Rhaenyra, então a cada episódio que passa, a abertura adiciona um acontecimento do episódio anterior. No episódio passado adicionou a Batalha da Goela e agora a coroação da Rhaenyra. Eu não gosto dessa mudança temática na abertura aí, tema de som, né? Porque eles deixaram a abertura, ainda sendo a abertura de Game of Thrones, é a mesma música, só que com um tom mais intenso, indicando as grandes batalhas que virão pela frente. Isso é coisa do Ryan Condal também. Eu acho que ele se olha no espelho e se acha o maior gênio de todos, e não precisa disso. A abertura de Game of Thrones, essa abertura que eles usam pra tudo, ela não deveria ser tocada desta forma. Por quê? Porque a gente já passou por Batalha dos Bastardos com essa mesma abertura, ela não precisava ser mais sombria pra indicar que a série vai ser mais tensa daqui pra frente. A gente passou por Casamento Vermelho, a gente passou por tantas grandes batalhas, tantos grandes momentos de tensão, momentos sombrios, e a abertura nunca precisou ser mexida. Então é aquelas coisas que não quer dizer muita coisa, sabe? Eu acho que o Ryan Condal se achando o maior gênio de todos, e aí fica meio... Mas beleza, vamos agora falar do episódio em si, porque depois a abertura começa e não sai mais de dentro de Porto Real, mostrando os desafios que a Rhaenyra tem de pegar um reino destruído, né? O Larys Strong, o Tyland Lannister, mas principalmente o Larys, ele fez o trabalho dele. Ele deixou o reino podre,
antes de ir embora com o Aegon. Uma das coisas que fica muito evidente é a quantidade de ratos que tem dentro da fortaleza. Isso aí a gente já foi falando lá na época do Viserys, né, que os ratos vão se espalhando, e agora os ratos voltaram em um número muito maior porque o Aegon matou os caçadores de ratos que faziam um trabalho constante dentro da Fortaleza Vermelha. Era direto, tanto que quando a gente teve o episódio do sangue do queijo, o queijo era um caçador de rato, e ele fala, né, esse andar aqui é com outra galera, ou seja, tinham vários caçadores de rato em vários estágios, em vários andares da Fortaleza Vermelha, porque é uma infestação realmente que tem que ser contida dessa forma. Quando o Aegon mata todos, esses ratos começam a se multiplicar, começam a se espalhar, e a gente vê a situação que está agora. A Rhaenyra vai trazer os caçadores de rato de volta, vai dar uma contida, mas também serve para passar aquela visão que ratos na Fortaleza Vermelha e na Sala do Trono sempre passaram, de que tem pessoas não confiáveis em volta da rainha. A primeira atitude da Rhaenyra aqui é de remover todos os sigilos, todos os símbolos que remetem ao Aegon, aos Hightower. Então são aquelas bandeiras com fundo verde, o dragão Targaryen e tudo mais, que não faz sentido com a casa Targaryen de fato e que lembra sempre do reinado do Aegon. Então ela remove tudo e manda colocar fogo. Ela vai conversar com o Daeron e agora a gente já sabe que o Daeron é ruivo. Então a Rhaenyra não tem a mínima ideia disso, né? Ela nunca chegou a conhecer o meio-irmão dela. Quando ele nasceu, a Alicent mandou ele pra Vila Velha e o Daeron não fala nada, já fica com aquela cabecinha. Meus pais aqui que não tinham ideia dessa teoria do falso Daeron já começaram, mano, isso aí tá muito estranho, não sei o que lá. Quando ele não falou nada, né? Minha mãe falando da sobrancelha que tava escura, mas assim, a sobrancelha que deveria ser também valeriana, assim como o cabelo, em House of the Dragon eles não seguem muito isso, né? Tanto que o Hugh Hammer tem a barba dele lá preta. Em Cavaleiro dos Sete Reinos eles seguiram, né? O Maekar ele tem toda a barba também das cores do cabelo valeriano e tudo mais, mas aqui não. Tudo bem, não seria tanto um problema, mas meus pais já estavam achando estranho desde o começo. E eu que já tava com essa suspeita, e a hora que a Tessarion não fez nada, eu falei, pronto, esse aí é o falso Daeron mesmo. E aí nós vemos o pequeno conselho da Rhaenyra completamente desfalcado, né? Só tem a Mysaria, que é a mestre dos sussurros, tem o Corlys, que é o mão do rei, e tem o Daemon ali, que é o Daemon. Basicamente ele é o conselheiro da rainha, tal, mais próximo dela, mas ele não tem um cargo de fato neste pequeno conselho. O Corlys até fala, traz o pequeno conselho de Pedra do Dragão. E a Rhaenyra fala, eles me traíram quando eles ficaram quietos depois que o Jace me trancou lá e ninguém falou nada, ninguém foi fazer nada. A bronca que ela dá no episódio passado reflete nisso, ela só mandou buscar a Mysaria, mais ninguém. A Rhaenyra entra no quarto para conversar com a Alicent e com a Helaena. A Alicent espera que ela cumpra a parte do trato e a Rhaenyra fala, eu posso cumprir só depois que eu encontrar o Aegon e o Aemond. A Helaena dá uma nela, né, fala assim, matar o meu avô fez você se sentir melhor em relação à morte do Jace. A Rhaenyra, tipo, ignora essa parte, e aí depois a Helaena fala que não quer ficar ali, e a Rhaenyra fala que vai tratá-la bem. Eu queria ter visto uma interação da Rhaenyra com a Helaena, mas essa não foi o suficiente, tá? Eu espero que elas tenham uma relação de irmãs aí, porque elas não têm motivo nenhum pra ter inimizade uma com a outra. A própria Helaena até tem com a Rhaenyra não tem com a Helaena, tanto que ela fala, eu não vou te tratar mal, não sei o que, você vai ter uma dama de companhia. A Helaena não quer ficar ali. Depois, no final, a gente vê que a Rhaenyra deu uma liberada nela, beleza, mas eu quero ver mais dessas pequenas trocas, sabe, das duas como irmãs. A Rhaenyra matou o vô da Helaena, então a Helaena tem os motivos pra não ficar tão próxima, mas a gente sabe que elas podem ainda ter essa aproximação aqui na série, né? No livro elas não têm esse tipo de contato, mas aqui na série pode ter. E a gente vai ver a Rhaenyra alucinando em relação ao Jace em alguns momentos. Então ela tá passando no corredor, ela vê um dos caras que tá trabalhando ali, ela confunde com a cara do Jace. A gente já viu isso acontecendo em outras temporadas com outros personagens. É uma coisa que, né, o Daemon já alucinou em Harrenhal muito, ele já viu a Lena, um monte de coisa, mas ele estava ali alucinando de fato. Aqui a Rhaenyra tá ainda sem lidar com o luto de verdade, né? Lidando com o luto, mas desse jeito meio confuso. E é interessante isso porque ela vai ficando mais impulsiva quando ela vê o Jace. Tem um dos momentos do episódio que ela tá caminhando por ali e ela pensa, não, eu não preciso matar o Daeron porque o Daeron não participou das conspirações do Aegon e do Aemond. Ele não fez nada contra mim de fato e ele continua sendo filho do meu pai também. Só que aí logo depois ela vê o Jace e ela fala, não, mas eu vou matar mesmo, não sei o que. Ela fica, quando ela lembra que ela perdeu o filho dela por conta de tudo isso, ela fica mais impulsiva e mais raivosa, né? Isso aí também é totalmente justificável. A gente passa pra Rhaenyra encontrando o Septão da Fé dos Sete. Aqui a gente já vê os conflitos eternos que a Fé dos Sete entra com a fé valeriana, a religião valeriana, essa cultura de dragões e tudo mais, né? Então, o Septão primeiro que fala que não pode coroar a Rhaenyra sem ver os restos mortais do Aegon, mas na hora de coroar um cara que o rei tinha deixado muito claro que não era o herdeiro dele de fato, na hora de coroar um cara
Sendo que o rei tinha feito para todo o reino a filha dele como herdeira, esse septão não viu problema, né? Pra Rhaenyra, pra mulher, nesse sentido aqui da série, o que eles querem passar, vai ser sempre tudo mais difícil, vai ter sempre uma resistência a mais. Esse cara não se importou em quebrar a ordem de herança que o Viserys tinha determinado quando ele foi lá e nomeou o Aegon às pressas. Ele ungiu o Aegon como o rei dos Sete Reinos perante a fé dos Sete. Mas para fazer com a Rhaenyra, aí ele tem as ressalvas e o cuidado dele. Inclusive, ele não falaria dessa forma que ele falou com a Rhaenyra com o Aegon. A fé dos Sete sempre foi ríspida com os Valyrianos, muito por conta das diferenças, dos costumes, mas desse jeito ele não falaria. Tá? A gente tem, quando o Aegon conquista os Sete Reinos, ele se aproxima da fé dos Sete. Mas logo depois que o Aenys assume, que é o filho dele com a Rhaenys, uma das irmãs dele ali, a fé dos Sete já embate, já fala, ó, não aceito mais casamento incestuoso e tudo mais. Então há uma dificuldade sempre que um novo Targaryen assume o trono de lidar com os costumes da fé dos Sete, e sempre há essa resistência. Eu acho só que esse septão ele achou problema demais na Rhaenyra, e com o Aegon não foi assim, mas essa resistência, essas divergências entre a fé dos Sete e a cultura valyriana dos Targaryen sempre foi assunto em Westeros, sempre teve. Aí aqui a gente tem mais uma vez ele falando dos dragões, porque ela fala, eu recebi um dragão como se fosse um sinal divino. Ela está falando do Adam com o Sea Smoke. E ele fala, dragão não é nada divino, não sei o que, e começa a meter bronca. Enquanto para os Targaryen, sim, os dragões são divindades. E o povo de Porto Real, eles também vêm com esse tipo de respeito. Tanto que quando a cabeça da Meleys foi exposta em Porto Real, as pessoas viram isso como um sinal de mau presságio, porque elas acham que os dragões são esses seres intocáveis, esses seres mais divinos. E isso que faz com que os Targaryen sejam, aos olhos do povo, casta de pessoas vista como mais próxima de Deus, né, das divindades aí. Temos então um jantarzinho da Rhaenyra com Alicent, Adam e o Corlys. Aqui o Corlys fala que quer legitimar os filhos dele, ele conta que são filhos. A Rhaenyra não cria problema em relação a tudo isso, mas na hora que o Corlys fala, eu preciso que a rainha dê o aval dela, né, e ela mesmo legitime os meus filhos perante o reino, aí ela já fica meio com ressalva, e essa parte me incomodou demais. Já vamos falar sobre isso agora. Porque assim, primeiro ponto, mas ele tava pulando o Joffrey na linha de sucessão de High Tide. Não, ele não tava. No momento que o Jace morre, o Joffrey vira o herdeiro do Trono de Ferro. Então ele não tem mais herança nenhuma com os Velaryon. A herança dele é no Trono de Ferro, é da casa Targaryen. Os outros filhos da Rhaenyra são da Rhaenyra com o Daemon, o Viserys e o Aegon. Então eles também não têm nada com o High Tide. Então não teria nenhum problema de herança a Rhaenyra nomear os dois e colocar o Alicent como o herdeiro do trono de High Tide, o herdeiro da casa Velaryon. Não teria nenhum problema neste sentido. Ela não estaria também tirando o sobrenome do Joffrey, nem assumindo que o Joffrey era um bastardo. Se ela fizesse isso, o Alicent não tiraria nada do que o Joffrey tem. Sabe? Então quando a Rhaenyra nega esse pedido do Corlys, que é uma das pessoas mais fiéis que ela tem nesse momento, e uma das pessoas mais poderosas que ela tem do lado dela nesse momento, eu já comecei a ficar, de novo, são decisões que parecem muito jeitinho de roteiro, conveniência de roteiro que o Ryan Condal usa demais pra justificar coisas que ele acabou deixando passar lá no passado da série. Eu não gostei nada disso. Tá? Porque aí depois o Corlys vai falar com a Rhaenyra de novo, na hora que ela tá nomeando os três como cavaleiros, o Fio Branco, o Hugh Hammer e o Adam, que era só ela falar Adam Velaryon, ela fala Adam do Casco, ela não dá nem a chance dele se proclamar do jeito que ele quiser, era só ela falar Adam Velaryon, tá? Ela não falou, o Adam já faz uma cara de puta, que merda, né? É outro cara que era extremamente leal a ela, seria um agrado pro cara ali, e de novo ela nega, afastando pessoas que fariam tudo por ela nesse momento. E aí quando o Corlys vai cobrar, ela fala, eu não posso favorecer bastardos porque as pessoas acham que meus filhos são bastardos. A Rhaenyra, ela nunca se importou com o que as pessoas acham, né? Era sempre tipo assim, se o meu pai tá de boa com isso, tudo bem. Se o Corlys tá de boa com isso, tudo bem. E as pessoas viravam o rosto, todo mundo sabe dos filhos dela. As pessoas só não falam, e ela sabe disso também. Falar disso é um absurdo, não sei o que, as pessoas só não falam. E agora, nesse momento, por conta do que as pessoas vão achar da relação dela com bastardos, ela não quer favorecer os irmãos do Casco, que são guerreiros leais a ela. Foda-se o que as pessoas pensam. Ela tá no trono agora, o Corlys é o braço direito dela, ele é o mão da rainha. Ele é o mais poderoso que tem ali, o único que pode ajudá-la de fato com alguma coisa fora da casa Targaryen. E ela faz isso.
Então pra mim, essa decisão foi uma decisão muito burra, mas é tão burra que não faz sentido com a personagem, tá? Comentem aqui embaixo vocês se vocês têm outra impressão. Eu acabei de ver o episódio, primeiras impressões a gente nem pensa tanto, mas é o que me veio na hora. Eu falei, mano, por quê? Que justificativa burra é essa? Que justificativa pobre é essa pra Rhaenyra fazer isso e afastar o Corlys dela? E aí quando o Corlys desabafa falando dos bastardos, ele não falou nenhuma mentira ali de fato. Que ele sempre aceitou, mesmo sabendo de tudo isso. Tanto que a Rhaenys tem uma conversa com ele na primeira temporada que só tá os dois. E eles podem falar o que eles quiserem. E o Corlys fala, mano, não interessa se eles são bastardos ou não. A história se lembra de sangue, não de nomes. Então ele sempre fez valer isso sabendo que são bastardos. A Rhaenyra fingir que os filhos dela não são bastardos não vai tornar eles legítimos. Um detalhe legal que vem desde o começo aqui da série é que a Rhaenyra sempre usa as roupas da casa Arryn, as cores da casa Arryn, nos pijamas dela, né? Que são que é a casa da mãe dela. É o azul que ela usa no pijama desde sempre. É bem legal ela manter, no momento que ela tá mais de paz, de descansar, ela usa as roupas da mãe. E a gente vê que ela não tá conseguindo dormir. Ela vai lá pro quarto pra dormir com o Daemon e a gente vê a puta da queimadura que o Daemon tem no peito desse lado aqui, né? Essa queimadura foi feita na primeira temporada, nos primeiros episódios, quando ele tá lá tentando conquistar os degraus, e ele chama pelo Craig Drahar, ele toma uma flecha aqui, uma flecha que estava pegando fogo, ele quebra a flecha, mas o fogo se espalhou na armadura dele, né, e acabou queimando a pele dele. Isso, mais uma vez, é a prova de que os Targaryen não são imunes ao fogo, eles só são resistentes ao calor, é uma coisa que eu já falo há muito tempo aqui. Essa puta cicatriz no peito do Daemon mostra isso, e dá pra gente ver ela bem nítida quando a Rhaenyra deita ali no colo dele. E aí nós passamos pro dia seguinte, a Elinda Massey coroando a Rhaenyra, ela é a dama de companhia mais fiel a Rhaenyra nos livros também, no livro. Ela tá lá coroando a Rhaenyra, elas estão pensando no que elas vão usar para passar a mensagem que elas querem passar pro povo, e começa na coroa. Nós temos a coroa do Aegon, o Conquistador, e a coroa do Jaehaerys, o Conciliador. E aí os reis passam a mensagem que eles querem de acordo com a coroa começa a passar essa mensagem. Quando o Aegon escolhe a coroa do Conquistador para passar esse sinal de legitimidade, ele está passando um sinal de um rei forte, um rei de guerra, um rei de batalha. Um rei de tempos de conquista, de tempos de conflitos. Quando a Rhaenyra usa a coroa do Conciliador, que é a coroa que o pai dela também usou, ela está passando a mensagem para o povo de uma rainha de paz, uma rainha de conciliação, de ajeitar as coisas, de manter a paz. E aí, logo depois que ela tá pensando nos ornamentos que ela vai usar, ela fala de pegar a espada, porque ela quer manter a espada do Jace perto dela. E aí Linda fala, não vai ser uma boa ideia com a mensagem que você quer passar. A Rhaenyra concorda justamente por isso. Não faz sentido ela usar uma coroa de um conciliador que não quer conflitos, que quer acordos, e usar uma espada também. Ela concorda e elas vão por outro caminho. A Rhaenyra vai ouvindo as petições, realmente está numa situação muito difícil, mas nesse primeiro momento ela consegue lidar com isso, só que tem outro detalhe, o trono machuca ela. Como ela está muito tensa, passando por muita coisa, ela vai segurando ali, só que é tudo lâmina, né? E aí logo depois, quando ela está no pequeno conselho de novo, quando ela vai beber aquele chá por conta das cólicas, a gente vê que os dedos dela estão todos cortados, estão bem machucados ali. O trono machucando quem está sentado nele não é um bom presságio. Né? E a gente tá vendo que ela tá lidando com muita coisa, porque, de novo, o Larys Strong, só ele deixou o reino na merda antes de ir embora com o Aegon. O Aemond ia ter essas dificuldades, mas ele tava cagando pro povo, então pra ele não seria tão penoso. E a Rhaenyra agora tá tendo que lidar com tudo isso, sem dinheiro, sem comida, sem nada desse tipo. E a Rhaenyra pergunta pro Daemon se a Baela encontrou algum dragão enquanto ela estava fazendo a patrulha dela, se ela encontrou a Shipstealer, que ela ainda quer saber quem tá montando o Shipstealer, que é um dragão selvagem, ou a Vhagar. Daemon fala que ela só encontrou o Sunfyre morto e apodrecendo. Em primeiro momento eu falei, pô, ela deve ter visto só de longe, mas ela poderia ter dado uma conferida, porque eu acho que ele não tá morto. Mas, pensando pelo lado de como os Targaryen veem os dragões, eles não iriam profanar mais o corpo de um dragão, independente do lado que o dragão está. Eles jamais fariam o que o Criston Cole fez com a Meleys, de expor a cabeça dela na frente do povo, e jamais profanariam o corpo de um dragão, tipo assim, vamos garantir que ele esteja morto mesmo. Com os dragões, eles não se metem desta forma. Numa batalha dragão contra dragão, um dragão pode acabar morrendo, sim. Mas um dragão completamente indefeso, eu acho que nenhum Targaryen que respeita essas tradições, respeita essas criaturas como divindade, profanaria este animal, né, essa criatura. E aí depois a gente passa pro Daemon tornando os montadores de dragão, as sementes de dragão, em cavaleiros. A Rhaenyra faz a grande cagada de falar Adam do casco. E o Ulf, o branco, e o Hilghammer, eles ganham seus nomes, né? Branco e Hammer.
E eu achei engraçado o Ulf falando, eu quero ser Targaryen. Ela, não, jamais. Aí ele, branco. Então ela, tudo bem. E o Hugh Hammer aqui também, né, os nomes que eles têm no livro ali, os apelidos deles agora se tornam oficiais. É Casa Hammer e Casa White agora. E outra cagada da Rainha, o Rio vai começar pra ele e falar, e aqui, o que eu ganho aqui? Ela, fala pra sua esposa, você tem uma casa no vale e tal, e quando isso? E a Rainha fala, quando eu conseguir resolver todas as coisas aqui, eu cuido disso. Só que logo depois a gente vê que ele fala que a esposa dele foi pra Tâmbato, e logo no final do episódio, a gente tem a notícia de que o Ormond tomou o Tâmbato e fez todo mundo lá refém. Tâmbato é extremamente próximo de Porto Real, tanto que a mulher do Rio, ela é vista quando ele tá chegando em Porto Real, o Venetor já estava indo pra lá, né, é próximo ali. E o Ormond tá meio próximo de Porto Real agora que ele tomou Tâmbato. E a Rainha deveria ter falado assim pro Rio, né, traz ela agora, que a gente já dá um jeito nisso, sabe? Eu acho que tinha muita coisa acontecendo pra ele, faltou um pouco de atenção com quem tá perto dela. Ela não cogitou em momento nenhum que essas pessoas pudessem traí-la, ou pudessem, pelo menos, se virar contra ela, ficar menos sei lá, alinhados pra proteger ela a todo custo, que ela acabou deixando essas pessoas pra depois. E pra mim, o que você mais precisa ter é a lealdade dessas pessoas poderosas que ela tem perto dela. O Hugh tem o maior dragão de todos agora, depois da Veiga que tá na dança dos dragões. Então ela não poderia tratar dessa forma, mas acabou tratando. Talvez ele fique muito puto quando ele descobrir que o Ormond tomou Tandleton. Não daria muito tempo, caso ela fale, não, vai lá buscar sua esposa agora e pronto, porque o Ormond já poderia ter tomado naquele momento, ou pegaria no meio do caminho e tal, talvez não resolvesse. Mas seria a Rhaenyra cuidando dele, ele não descontaria isso nela, né? E talvez ele vai descontar isso nela, porque, de novo, ela deixou pra depois assuntos que deveriam ser urgentes agora e seriam fáceis de resolver. O Hugh tá dormindo onde? Tá dormindo na Fortaleza Vermelha, em algum dos quartos de nobreza que eles têm ali? Por que que a mulher e a filha dele não podem ficar no quarto ali com ele até eles arrumarem a casa, o castelo lá no vale, nas montanhas pra ele, tá ligado? No campo. Por quê? A Rhaenyra e a Alicent conversam, a Alicent pede pra mandar os restos do Otto lá pra Old Town, a Rhaenyra deixa, a Rhaenyra pede conselho pra Alicent de como governar, um baita de um conselho nada a ver ali, sabe? Uma interação que, sei lá, não... As interações da Rhaenyra com a Alicent não deveriam estar acontecendo nesse nível. Pronto, acabou. E aí tem o banquete pros nobres aqui, a Rhaenyra arrasou, aqui palmas pra ela, Rainha Rhaenyra, ela serviu os ratos pra eles, primeiro que ela já dá uma esvaziadinha na quantidade de rato que tinha ali, botando esse banquete, e depois que esses nobres, eles meio que veem que onde a luxúria deles foi, né? Essa gula, tudo mais. Vários pecados que eles cometeram, estocando comida enquanto os pobres passavam fome. A Rhaenyra foi muito esperta, ela rompeu com esses nobres agora, né? Não rompeu, mas ela não tem mais também o favor deles com todo aquele entusiasmo que ela poderia ter. Porém, nesse caso ela está certa porque nenhum deles moveu um palmo quando o Aegon tomou o trono dela. E ela fala isso no meio do jantar também. O cara fala, eu sempre achei estranho essa coroação dos verdes aí. Ela, mas eu não lembro de você ter falado alguma coisa quando eles estavam aqui, né? E o cara fica quieto, então assim... Eles baixaram a cabeça quando não era ela, não fizeram nada pra impedir isso, pra mudar isso, então eles não têm também que ter nenhum tipo de lealdade dela, não. Essa parte eu achei certa. Ela pega toda a comida que eles tinham estocado e distribui pro povo, que ela faz meio com o papel de Robin Hood. Ela conversa com o Lord Manderly, que é interpretado pelo Dan Fogler, que fez Animais Fantásticos, era o melhor amigo do Newt ali. Vou dar um leve spoilerzinho pra vocês deste cara Torren Manderly, que ele vai fazer parte do pequeno conselho da Rhaenyra daqui pra frente. Tá, daqui a pouco, quando isso for revelado aqui na obra, a gente fala sobre o assunto, mas a gente viu que o conselho dela tá desfalcado, ela vai precisar de novas pessoas, já que ela não confia nas que estão em Pedra do Dragão, e ele vai ser um desses, vai ocupar uma das cadeiras que está vazia. Aí, qual cadeira é essa, eu falo pra vocês só quando for revelado. Sempre bom a gente lembrar que a casa Manderly é uma casa nortenha, eles são vassalos da casa Stark, a gente tem um Manderly ajoelhando pro Jon Snow quando ele se torna ali o protetor, o rei do norte, né, em Game of Thrones. Então, sendo uma casa nortenha, que é vassala dos Stark, a gente pode sim confiar neles, tá bom? Por mais que esse cara não pareça muito confiável no primeiro momento. Rhaenyra manda o Daemon ir ao vale, falar com a Lady Jane Arryn sobre as coisas que os guerreiros que ela ia enviar para Rhaenyra. Daemon no vale significa que ele vai encontrar Roubovelha por lá e vai ver que é a reina que tá montando. Surgiu uma teoria muito interessante, que eu vou falar mais dela num vídeo durante a semana, de que a reina pode acabar assumindo o nome de Needles, né, de urtigas aqui na série, para que ela não seja identificada como a montadora do Roubovelha, tá? Para que a Rhaenyra não tenha essa relação com a reina. Eu acho difícil disso acontecer, mas eu vou falar mais dessa teoria em si durante a semana num outro vídeo, então já ativem o sininho aqui. E também no Falar Morgulhos, eu e a Vit vamos discutir isso. Falar Morgulhos que vai ser gravado nessa segunda-feira e que vai ser publicado na terça-feira no canal, tá? Mas voltando aqui pro episódio, o Daemon vai pro vale, ele vai acabar encontrando a Roubovelha por lá e vai acabar descobrindo que a filha dele é que tá montando esse dragão selvagem que atacou as forças da Rhaenyra durante a Batalha da Goela, porque atacou todo mundo. Ela acha que é um dos verdes ali, mas não é. O Daemon depois conversa com a Rhaenyra e do nada eles começam a falar em valeriano lá à noite e tal, fala de Iti. Iti é um reino inspirado na China imperial, vai ter uma série animada falando sobre Iti. É um reino dourado realmente, então se ela precisa de ouro ela poderia conquistar Iti sim, só que assim, esse é um trabalho absurdo. A gente mal sabe o que tem lá, como são as defesas dele, então seria uma treta que a Rhaenyra ainda não tá preparada para assumir nenhuma das tretas que o Daemon fala. Então ele fala das lendas dos homens com asas.
Lá em Essos, no final de Essos, em Sotorius, que é um outro continente, é muita coisa inexplorada. Então tem lendas de várias coisas, de várias situações. Há quem acredite que em Sotorius tem mais criaturas semelhantes ou parecidas com os dragões, que poderia encontrar um mundo completamente novo. Então isso também é um assunto muito interessante pra gente falar em outros vídeos das lendas de Essos e de Sotorius, que são os outros dois continentes, além de Westeros, desse mundo de Gelo e Fogo. E aí, mano, eu tava assistindo com meus pais e minha mãe falou, pô, por que eles começaram a falar valeriano do nada? E eles começam a falar valeriano do nada pra passar mais importância pro que tá sendo dito. Sabe, quando a conversa entra na entonação de valeriano, é porque ali o assunto é mais importante, é um assunto mais grandioso, digamos assim. Sabe, para remeter a Valíria, para remeter a essa urgência também, é bem interessante. E o Daemon mostra essa ganância dele que ainda está viva ali, né? Ele tem que colocar a Rhaenyra no trono para fazer com que a canção de Gelo e Fogo continue acontecendo. Agora que ele já tá ali, o céu é o limite, então ele quer conquistar a porra toda. Porque só os Targaryen têm dragões agora no reino inteiro, e a Rhaenyra tem 6 do lado dela, então ela realmente poderia tentar essa sorte. Ela tem o Caraxes, a Mundenser, a Syrax, o Vermitor, a Asa Prata e o Seasmoke do lado dela neste momento. A Robovelha, em teoria, estaria do lado dela, mas não está, então não entra na contagem. E o 8º dragão, que era do começo da temporada, é o Vermax, que acabou morrendo. Tive a Rhaenyra entregando alimento pro povo, ela conseguindo aí também essa aclamação. Então ela se coloca como a rainha do povo, enquanto Aegon era um rei mais distante. E isso favorece ela nesse momento. Então a primeira grande ação dela é trazer o povo pro lado dela. Uma pena que para fazer isso ela acabou afastando muitas pessoas nesse meio tempo. Pessoas que ela não precisaria afastar. Ela legitimar o Adam e o Alyn não faria nada, não teria impacto nenhum. Ainda mais porque agora o povo tá precisando tanto de comida que eles iam cagar para isso. Tá acontecendo tanta coisa no reino que todo mundo ia cagar pra ter dois novos Velários, pra ter bastardos Velários sendo legitimados pela rainha. O povo ia cagar pra isso nesse momento de tanta coisa acontecendo em Westeros, tá ligado? Tanta coisa acontecendo em Porto Real, você acha que as pessoas iam se importar com isso? Não iam. E isso deixa toda essa decisão da Rhaenyra ainda mais burra. A Rhaenyra decide mandar o Daemon pra muralha, porque assim ela não mata, mas também não mantém perto. Ele é obrigado a renegar o nome quando ele vai pra muralha, não é mais um Targaryen, assim como o Maester Aemon fez lá em Game of Thrones. Só que ela vai deixar o Daemon ver a mãe pela última vez, antes de ir embora. E aí, pela cara da Alicent, ela já mata. Eu acho que a Alicent só, se ela conseguisse disfarçar, ela não falaria nada porque ela manteria o Daemon protegido. A Rhaenyra mandando este falso Daemon pra muralha, acabou. Ninguém ia mais falar de Daemon até ver o dragão voando lá dos Hightower, o que aconteceria logo em seguida, então saberiam que o Daemon ainda tá lá. Mas a Alicent já entrega, a Rhaenyra fala, você não conhece esse moleque, né? E a Alicent, tipo, não. Mas a Alicent nunca viu o filho, como ela sabe. Ela fala que nos últimos 3 anos ela viu uma vez. E ela sabe que ele é ruivo, tá? Então, confirmado que o Daemon é aquele moleque que é o escudeiro lá do Ormond, que tava perto dele, levando vinho e tudo mais. Aquele moleque é o Daemon, ele puxou as cores do cabelo da mãe, mas ele não é um bastardo, ele é filho do Viserys também. Só que ele tem o cabelo dos Hightower. É bom, né? Às vezes nascer um filho puxa o pai ou a mãe, não sei o que, dá essa variada. Faz sentido a Alicent mandá-lo pra Vila Velha desde o começo, porque ele não teria muita utilidade ali. O Aegon era o rei, a Helena a rainha, o Aemond ainda é o primeiro herdeiro do trono que tem que ficar por perto, é um grande guerreiro também e tudo mais. O Daemon não teria muita utilidade crescendo ali, então faria sentido ela mandá-lo pra longe. E a cor do cabelo pode ter influenciado também. Quando ela viu que ele era ruivo, ela falou, porra, eu enchi tanto o saco da Rhaenyra porque os filhos dela não tinham cabelo valeriano, e eu vou deixar o ruivo aqui pra falarem a mesma coisa de mim, que é bastardo, não sei o que, vou mandar. Mesmo que ele não fosse, mas eu acho que isso não é problema. O Daemon sendo ali o terceiro filho homem do Viserys, ele não precisaria estar ali, então faria sentido sim mandá-lo pra Vila Velha pra ele ter uma educação diferente, ainda perto da cidadela. Geralmente esses terceiros filhos acabam virando Maester mesmo. E a ideia dela foi justificável em todos os pontos possíveis. Aquele garoto é o Daemon, é o mesmo ator que vai fazer o link no live action da Lenda de Zelda, e provavelmente veremos ele falando alguma coisa nos próximos episódios. Talvez, quem sabe, né? Porque no trailer não teve porra nenhuma. E aí quando a gente descobre essa trama do Ormond de falso Daemon, tem um Dragon Keeper que chega ali de Tumbleton falando que o Daemon verdadeiro em seu dragão, a Tessarion, invadiu Tumbleton com as forças do Ormond Hightower e que ele tava fazendo o povo de refém, não sei o que lá, e a Rhaenyra fica meio, caralho, o que ele quer com isso? Que ele quer me desafiar por quê? E a Rhaenyra não pode chegar queimando tudo lá justamente pelo que o cara fala, você vai queimar o povo junto. E é o povo que tava te esperando, porque ainda é o povo ali próximo de Porto Real.
sabe? Ela tá pelo povo de todo o reino, não só de Porto Real também. Então ela não pode chegar queimando tudo, mas o Ormond Hightower deu mais uma cartada aqui e as consequências disso nós veremos nos próximos episódios. As batalhas em Tumbleton são grandes acontecimentos de fogo e sangue, que é o livro da Dança dos Dragões aqui. E veremos essas batalhas nessa temporada ainda. Faltam 5 episódios para acabar a temporada, tem muita coisa para acontecer. Essas batalhas vão acontecer nesta temporada. Os exércitos de Riverlands, dos Stark, dos Tully, estão vindo para Porto Real e vão passar perto de Tumbleton. É muito fácil o Daemon ir lá com o Caraxes e desviar o caminho para Tumbleton para lidar com o Ormond. E possivelmente é isso que vai acabar acontecendo. E esse episódio inteiro foi centrado em Porto Real e eu acho que ele funcionaria muito melhor se ele fosse um primeiro episódio de temporada. Então, seguisse a estrutura original da série, que era pra ter acontecido se não fosse a HBO mandando reduzir os episódios da segunda temporada, a segunda temporada teria terminado com o episódio da semana passada, seria um fim de temporada assim absurdo, um dos melhores de todo esse universo de Gelo e Fogo. Tanto que esse episódio da semana passada é o melhor episódio em termos de nota, em termos de recepção do público também, The House of the Dragon, de todas as temporadas. E começar com este episódio, uma nova temporada, eu acho que seria muito melhor do que essa não é queda de qualidade, é um bom episódio, por mais que eu tenha essas ressalvas que eu citei aqui pra vocês. Essa queda de urgência, né? A gente tem grandes batalhas acontecendo nos 2 episódios, grandes acontecimentos rolando, e aqui é uma parada mais falada, mais de diálogo, de situações. Começar a temporada assim, pra mim, seria melhor do que ter ele como um terceiro episódio, que é o caso aqui, mas não é algo que influencia em nada, até porque na semana que vem provavelmente já vai ter pedrada de novo, vai ter um baita episódio com a Rhaenyra lidando com o que o Ormond está fazendo, e a galera do Aemond lá em Harrenhal lidando com a Alice Rivers e tudo mais. E vamos lembrar que na terça-feira sai o nosso Falar Morgulhas, a gente grava ele, é o podcast de House of the Dragon na segunda, e tem caixinha de perguntas lá no Instagram, mandem as suas dúvidas por lá, que a gente responde no podcast. E ao longo da semana vai sair mais um vídeo, desta vez vai ser sobre essa teoria de que a Reina pode assumir o nome de Urtigas para que a Rhaenyra não saiba quem é a montadora real do Shipstealer. Pessoal, se você gostou dessa análise, se inscreve no canal, curte aqui, aperta o hypar para ajudar a gente também, e ativa o sininho para receber a notificação dos outros vídeos de House of the Dragon que vão sair durante a semana. Até a próxima. Tchau, tchau.